Quero ler com você um texto da Palavra de Deus. Está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. A partir do verso 26. Diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. E então perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Amém? Você pode se assentar. Eu queria pensar com você nesse instante uma mensagem, eu diria até breve, mas para que você entendesse bem a importância deste momento. Nós tratamos o batismo como uma amostra daquilo que já aconteceu na vida da pessoa. Nós ensinamos isso aos novos crentes, que o batismo, esta cerimônia de batismo, não salva ninguém. Não é porque o sujeito passa dentro da água, é batizado, que ali naquele instante ele foi salvo. Não é isso. Ele só passa pela água, ele é batizado, porque ele já foi salvo por Jesus. A salvação acontece quando há uma decisão. Quando a pessoa toma uma decisão. E decidir não é uma coisa muito fácil, não é verdade? Há pessoas que passam uma vida inteira sem decidir. E eu quero pensar com você duas coisas que a gente encontra nesse texto aqui, baseado nesta pergunta que este homem, que a gente não tem um nome, mas ele era um oficial do Império Etíope, era um serviçal da rainha dos etíopes, mas era alguém que, de alguma maneira, mesmo na sua ignorância, ele temia Deus, ele ia ao culto em Jerusalém, viajava muito até chegar a Jerusalém, para que ali ele pudesse cultuar a Deus. Mas ele não tinha todo o conhecimento, ele não entendia bem nem mesmo o que ele estava fazendo de verdade. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte:
que mesmo você não conhecendo toda a Bíblia, mesmo que você possa dizer assim, pastor, eu não sei nem orar, não sei o que é orar, não sei como é que se faz. Mesmo você tendo pouco conhecimento do que é o Evangelho, eu quero dizer para você uma coisa que você não pode esquecer nunca mais. Deus sempre vai na sua direção. Grave isso. Se você está buscando a Deus de alguma maneira, de maneira simples, de maneira intensa, não importa. Deus vai na sua direção. E assim Deus fez com este homem. Deus colocou então um pregador diante dele, o apóstolo Filipe, e disse, vai até ele, caminha com ele. Enquanto aquele homem está ali numa busca, lendo as escrituras sagradas, Deus está falando aqui ao coração de Filipe, até que os dois se encontram. Deus diz, vai a ele. Através de Filipe, através do conhecimento que Filipe já tinha de Jesus, Deus foi ao encontro daquele homem. E ele pode ir ao seu encontro, e quem sabe que seja nesta noite. Amém? Filipe lhe falou do Evangelho, lhe falou de Jesus, explicou para ele quem era Jesus, de quem o profeta, há 700 anos antes, já falava que era Jesus. Ele entendeu a mensagem. Mas ele fez uma pergunta muito interessante para Filipe, sobre esta pergunta que eu queria exatamente pensar com você agora. Eles chegam diante de algum lugar, provavelmente um rio, algum lago, a gente não sabe. Chegou a um local onde havia água. E a pergunta que ele faz, tem água aqui. O que impede que eu seja batizado? Aí eu queria usar esta mesma fala para você que está aqui nesta noite e que nunca tomou uma decisão pelo Evangelho de Jesus. Tem água aqui. Vocês estão vendo a água aqui? Hein? Aquela barrazinha verde ali, ó, é o limite da água. Vocês estão vendo? Quem está vendo? Todo mundo vendo, beleza. Aí a minha pergunta é a pergunta deste homem. O que impede que você seja batizado? O que impede uma pessoa de ser batizada? Eu quero dizer pelo menos duas coisas. A primeira coisa que impede uma pessoa de ser batizada é a incredulidade. É a pessoa não crer no Evangelho. É a pessoa não crer em Jesus. É aquela pessoa que, de forma muito voluntária, rejeita a mensagem do Evangelho. É aquela pessoa que, quando a gente vai levar uma mensagem do Evangelho, diz, não, eu não quero saber disso não. Não quero. Não, eu não acredito nisso não. Para mim, inferno é aqui. Aqui a gente faz, aqui a gente paga. Sabe, essas expressões assim que as pessoas vão criando na sua cabeça. É aquela coisa do imaginário popular que contagia as mentes. E que a pessoa cria uma aversão à mensagem do Evangelho e decide, de forma deliberada, não crer, não acreditar. Isso é para a gente pensar o seguinte, que crer é algo que só você pode fazer por você. Dias atrás eu disse isso aqui, como pastor eu gostaria de poder crer por toda a minha igreja e dizer assim, olha, vocês estão salvos porque eu creio por vocês, eu acredito em Jesus por vocês, então vocês todos estão salvos, mas eu não posso fazer isso. Porque a palavra de Deus diz que a salvação é algo pessoal. E o escritor bíblico, escrevendo uma carta aos Hebreus, ele diz assim, todo aquele que se aproxima de Deus é necessário antes crer que Ele existe. Querido, não faz o menor sentido você chegar para mim e dizer assim, pastor, eu quero ser batizado. E eu vou dizer, ok, você crê em Jesus? Não, eu não creio em nada disso. Então para que você quer ser batizado? Qual é o sentido? O que vai mudar na sua vida disso?
Se você não crê no Evangelho, não crê no nome de Jesus, não crê na vinda de Jesus, não crê no sacrifício de Jesus, se você não crê em nada disso, qual o sentido de você querer ser batizado? E isso impede você de ser batizado, essa sua incredulidade, essa dureza de coração, essa firmeza pelo não, isso impede você de ser batizado, qualquer pessoa. Então pensa bem. Você que tem dito não, 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 toda vez que você ouve uma mensagem do Evangelho de Jesus. Reflita bem sobre isso. Há uma segunda coisa que impede as pessoas de serem batizadas. É algo chamado indiferença. A indiferença é aquela coisa do tanto faz. Não, eu até creio, mas... Sabe, aquela coisa meio termo, como a gente diz no ditado popular, é aquela fé meia boca, crê, mas não crê, está ali, mas não está, vou, mas não vou, estar ou não na igreja não faz a mínima diferença, dizer que é crente ou não faz diferença, mas na hora que a situação aperta, aí ele lembra de pedir uma oração, de ir para uma igreja rezar, pedir que alguém ore por ele na igreja. Mas eu estou bem aqui, eu não preciso de igreja, não preciso ficar indo na igreja todo domingo, essa coisa de ser crente, sabe? Não precisa, é a indiferença. Não, eu respeito todo mundo, sabe? Quem quer crer eu respeito, mas eu estou nessa. Não, tudo bem, por mim, sabe? Essa coisa que a pessoa nunca decide. Isso impede uma pessoa de ser batizada. Você pode chegar para mim e dizer assim, pastor, eu quero ser batizado. Aí eu vou perguntar para você, que bom, você crê em Jesus? Eu disse, não, pastor, assim... Não é dizer que eu creia. Eu falei, então, qual é o sentido de você ser batizado se você não tem certeza da sua decisão, da sua fé? Isso pode estar impedindo você de ser batizado. Porque enquanto não houver uma resposta adequada a essas duas perguntas, você não terá tomado uma decisão. Quando aquele homem, evangelizado por Filipe, lhe pergunta: tem aqui água, o que me impede? Filipe dá a ele uma resposta muito segura. Nada vai te impedir se você crê em Jesus. Se você, de fato, recebe Jesus como seu Salvador. Aí não tem nada que impeça. Não há pessoas, não há situações, não haverá circunstâncias, não haverá nada que impeça você de experimentar a salvação em Jesus. De você experimentar o perdão dos seus pecados em Jesus. De você experimentar a esperança de uma vida eterna com Jesus. Não vai ter nada que vai impedir. Mas você precisará responder como aquele homem respondeu ao apóstolo Filipe: eu creio. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio. Eu creio. Eu acredito. Definitivamente, eu acredito. A partir de hoje, eu acredito. Neste momento, eu passo a acreditar. E quando você diz eu creio, é uma decisão que você toma jogando por terra toda a sua incredulidade.
É uma decisão que você toma jogando por terra toda a sua indiferença. É uma decisão que você toma agora para mostrar uma nova atitude. É uma decisão que você toma agora para experimentar uma nova vida em Jesus. Disse domingos atrás, e vou dizer novamente aqui, porque certamente muitos não estavam aqui naquela noite. Eu disse, como é bom ser crente em Jesus. Como é bom ser crente em Jesus. A palavra de Deus vai terminar o texto dizendo que aquele homem foi para o seu país, após ter sido batizado, ele foi para o seu país feliz. Vida transformada. Entendimento aberto, mente aberta, compreensão completa de quem agora o profeta Isaías tanto falava, era de Jesus, aquele que havia morrido na cruz semanas atrás e que agora Filipe podia estar testemunhando dele, aquele homem, era Jesus. Jesus que dominicalmente nós pregamos aqui. Jesus, que muitas pessoas certamente já devem ter falado a você. Jesus, que papai e mamãe certamente já falou para você. Jesus, que você já ouviu tantas vezes em algumas canções. Um tempo atrás, eu me lembro, eu estava numa borracharia, sujeito lá, consertando o pneu, eu lá esperando. Uma música evangélica tocando, lindíssima. E o sujeito lá, de piada com um colega do lado, xingando, fumando, falando um monte de palavrão. E eu fiquei pensando, o que a incredulidade faz? O que a indiferença faz? A mensagem aqui sendo cantada e o coração ali tão distante. Tão endurecido. É assim que muita gente vive. A mensagem chegando aos seus ouvidos de diversas formas. Nas igrejas, nas conversas dos amigos de trabalho, nas canções pelas rádios, alguns programas de televisão. A mensagem vai chegando a você. Mas você está ali. Você está ali, fechadão. Ou incrédulo, ou indiferente. Não, eu até gosto. Mas só gostar não resolve. O que você precisa é decisão. Decisão. Diga comigo essa palavra. Decisão. Muito fraco. Decisão. Decisão. De novo. Decisão. É disso que você precisa. Esta igreja tem estado aqui anos e anos pregando esta mensagem do Evangelho. E vamos continuar pregando. Porque enquanto houver alguém necessitado de decidir pelo Evangelho de Jesus, nós vamos continuar pregando. Enquanto estiverem entrando pessoas neste santuário, incrédulos ou indiferentes, nós vamos continuar pregando. Enquanto houver pessoas nas famílias, incrédulas ou indiferentes, nós vamos continuar pregando. Nós vamos continuar orando por você. Nós vamos continuar. Mas essa noite, vendo e ouvindo tudo que você está vendo e ouvindo, que seja para você uma noite de... uma noite de decisão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. E nesta oração, você que tem estado muito incrédulo, talvez veio nesta igreja por uma mera consideração de um amigo, de um parente.
A minha oração é para que nesta noite você tenha essa sua incredulidade completamente desfeita. E você tome uma decisão. A nossa oração também é por você que gosta da igreja, gosta de amigos crentes, gosta de ouvir músicas evangélicas, gosta de um monte de coisa, mas ainda não tomou a sua decisão. Só gostar não resolve. A nossa oração é por você também. E nesta oração você pode dizer isso: Deus, eu já ouvi essa mensagem várias vezes. Tudo isso que o pastor está falando eu já sei. Mas nessa noite, eu gostaria de entregar de verdade a minha vida ao Senhor. Vamos orar juntos? Feche seus olhos, por gentileza. Deus, nosso Pai. Deus, nesta noite a Tua palavra está sendo mais uma vez anunciada aqui neste lugar. É possível que haja aqui pessoas que estão ouvindo, ó Deus, esta Tua mensagem mais de uma vez. Peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo esteja lhes falando ao coração neste momento, quebrando toda incredulidade, toda dureza de coração, desfazendo toda indiferença, dando a cada um que precisa uma real compreensão do Teu Evangelho, uma real compreensão do Teu sacrifício na cruz do Calvário, para perdão e nossa salvação. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o poder de Jesus seja maior e presente neste lugar, nesta noite. Assim nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe você. Vamos dar continuidade a este culto. Nós vamos participar dos batismos nessa noite.